Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Professora Cássia por aqui. Outro dia, acho que foi ontem, anteontem, fiz uma pergunta no meu Instagram e no Facebook. Quais e quantas são as partes constituintes de uma introdução perfeita? Ninguém se atreveu a responder. Então eu resolvi gravar esse vídeo para responder essa pergunta e ajudar vocês na formulação da introdução, beleza? Então vamos lá. Bem, uma introdução bem feita, ela apresenta três partes. Essas partes são as seguintes. Primeiro, eu vou apresentar o tema, né? Ao ler o primeiro período da minha introdução, tem que ficar muito claro para o corretor que eu estou falando a respeito do tema X, do tema Y, tá? Depois disso, eu venho colocando a tese. Qual que é o problema que eu vou me posicionar em referência à temática? Bem, essa tese, lembrando que a tese é item obrigatório de um processo de introdução, beleza? E aí depois eu venho apresentando os argumentos. Bem, e daí para defender a minha tese, quais argumentos? Qual que vai ser o meu ponto de partida? O meu ponto vai ser por causa e consequência? Vai ser por uma divisão? Se por um lado acontece isso, por outro acontece aquilo? Ok, eu vou falar sobre o quê? E esse sobre o quê é preciso estar anunciado aqui. E depois, lá no seu desenvolvimento, você precisa se remeter a pelo menos alguma palavra que você colocou aqui. A introdução é uma das partes mais importantes do meu texto, porque tudo que está aqui precisa ser retomado durante o meu texto, porque se isso não acontece, no Enem disse que o projeto de texto não ficou de acordo, o projeto de texto não foi definido. O que é o projeto de texto? É aquele planejamento, né? Então não posso sair por aí escrevendo uma introdução de qualquer maneira. Eu percebo que o aluno escreveu um texto planejado, principalmente quando verifico a introdução dele. A introdução está bem planejada, o aluno apresentou o tema, ele colocou a proposta referente à temática, à tese, ele vai me informar quais são os argumentos que ele vai utilizar aqui. Então, se ele vai informar, ele precisa lá no desenvolvimento retomar esses argumentos, lá na conclusão retomar a tese. Tá vendo como que tudo está ligado, né? Então a introdução é uma parte importantíssima do meu texto e eu vou mostrar para vocês alguns tipos de fazer isso daqui, ó, apresentar o tema, porque existem pelo menos em umas 20 formas de a gente apresentar o tema. Mas eu vou me ater em apenas 5, porque a gente não pode ficar tentando muitas coisas, senão a gente acaba se perdendo. As 5 que eu considero que sejam mais importantes e até mesmo mais fáceis de serem utilizadas, tá? Então, vou mostrar para vocês quais são as 5 formas que a gente utiliza de apresentar o tema. Essas outras partes aqui, claro que elas vão sendo aí consideradas, vamos dizer, num viés, não vai mudar muita coisa. Lembrando que se eu tenho aqui em torno de 3 períodos, né, eu vou utilizar um período para apresentação do tema, um para apresentar a tese e um para apresentar os argumentos. Para cada um desses períodos, acabou aqui, eu preciso colocar um conectivo para ligar o segundo período. Acabou aqui, eu preciso colocar um conectivo para ligar o terceiro período. É importantíssimo a colocação dos conectivos, tá? Isso causa uma fluência maior no seu texto. Eu vou mostrar isso para vocês. Nós vamos lá para o meu computador, eu vou mostrar para vocês como que isso pode ser feito, beleza? Então acompanhe aí. Então, nós vamos ver aqui os tipos de introdução, os artifícios mais recorrentes. O primeiro que nós temos é a alusão histórica. Então, nós observamos aqui onde estão, primeiramente, as partes em vermelho, são os conectivos. Então, acabou o período, inicia conectivo. Acabou o período, inicia outro conectivo. E aqui eu venho com o conectivo no meio do período, porque eu vou falar sobre 2 processos argumentativos.
Então, observe aqui, eu disse assim: na história da educação, mais precisamente na Grécia Antiga, o processo escolar destinado à elite grega já enfatizava o caráter esportivo para a formação de grandes homens. Na atualidade, no entanto, a atividade física é disciplina obrigatória do currículo escolar e deveria ser vista como oportunidade e não como mais uma carga a ser cumprida. Por esse motivo, é necessário enfatizar as questões que permeiam mudanças significativas na qualidade de vida, bem como ressaltar o exemplo de pessoas que utilizaram para promover mudanças significativas, tanto na sociedade quanto em si mesmas. Então, aqui nós observamos, olha, que nesse primeiro período, nós verificamos que eu já estou dizendo para o meu corretor que eu estou falando sobre o esporte, né, sobre o caráter esportivo. Então, apresentei o meu tema por meio de uma alusão histórica, já que eu estou falando da Grécia Antiga. Aqui eu utilizei o conectivo, né? Poderia ter colocado, no entanto, na atualidade, né? A ordem dos fatores não altera o viaduto, né? Então, o que nós temos que a tese, né? Eu vou discutir sobre o quê? Vou falar que, na verdade, atualmente, a atividade física nas escolas tem sido vista como uma carga, algo pejorativo, né? E aí, como consequência, eu vou discutir a respeito de duas coisas. Primeiro, sobre as mudanças significativas que a atividade física pode promover na qualidade de vida. E em outro parágrafo, eu vou falar sobre mudanças significativas tanto na sociedade quanto nas próprias pessoas. Então, nós estamos vendo aí os 3 períodos destinados à introdução, né, apresentação do tema, depois aqui a apresentação da tese, e aqui a apresentação dos argumentos, todos eles ligados por conectivo. Da mesma forma, nas outras maneiras de apresentar um texto. Então, olha, a segunda maneira é a divisão. Esta é uma redação nota 1000 do Enem, e diz assim: no limiar do século XXI, a intolerância religiosa é um dos principais problemas que o Brasil foi convidado a administrar, combater e resolver. Observe que aqui o aluno já fala sobre a apresentação do tema, ele vai falar sobre intolerância religiosa, e aqui também ele já coloca a tese, diz que é um problema e que o Brasil precisa resolver isso. Daí ele vai apresentar os argumentos dele por meio de uma divisão. Olha, por um lado, o país é laico e defende a liberdade ao culto e à crença religiosa. Então, em um dos argumentos, ele vai falar sobre a laicidade do Estado. Por outros, as minorias que se distanciam do convencional se afundam em abismos cada vez mais profundos, cavados diariamente por opressores intolerantes. Então, ele vai utilizar aí o meio da divisão para poder escrever sobre o processo argumentativo. Uma outra maneira de começarmos um texto é por meio de uma afirmação. Então, observe aqui: as causas ativistas não constituem privilégio de uma sociedade moderna. Então, observe que eu fiz uma afirmação e ficou bem claro para o meu corretor que eu estou falando sobre ativismo social, né? Aqui vem a minha tese, olha, desde muito tempo, né, o meu conectivo em forma de adjunto adverbial, pessoas lutaram por seus direitos que até hoje estão expressos em manifestações artísticas e em resultados de guerras que marcaram épocas. Então, esta é a minha tese. E sobre o que eu vou falar? Sendo assim, outro conectivo, a luta pelos direitos básicos previstos na Constituição Federal nunca terá fim, haja vista a imparcialidade do poderio que rege a nação e o descaso com os que vivem à margem da sociedade. Então, em um parágrafo, vai falar sobre isso daqui, imparcialidade da nação, e em outro parágrafo sobre o descaso com os que vivem à margem da sociedade em relação a causas ativistas. Beleza? Uma outra forma de apresentar um texto, né, é a respeito de definição. Eu venho falando sobre o que é aquilo, né? Então, aqui no caso o tema é o mito, então vou falar sobre o mito. O que é o mito? Entre os povos primitivos, é uma forma de se situar no mundo, isto é,
de encontrar o seu lugar entre os demais seres da Terra. Aqui eu venho colocando a minha tese. É um modo ingênuo, fantasioso, anterior a toda reflexão e não crítico de estabelecer algumas verdades que não só explicam parte dos fenômenos naturais ou mesmo a construção cultural, mas que dão também as formas da ação humana. E aqui eu venho dizendo sobre o que eu vou escrever a respeito disso, né? Por essa definição, faça interessante discutir a respeito de, e aí a pessoa insere o que ela vai escrever. Observe que aqui, olha, a pessoa que escreveu esse parágrafo aqui não inseriu um conectivo entre o primeiro período e outro. Neste caso, eu posso colocar aqui. Então, olha, de encontrar o seu lugar entre os demais seres da natureza. Podemos colocar assim, nesse viés, ele é o modo ingênuo, aí nesse caso aqui eu estou retomando o que disse anteriormente, né? E aqui já está outro conectivo. Por essa definição, faça interessante discutir a respeito de e de, né? Ou então bem como, assim como, etc e tal. E a última forma de a gente apresentar um tema é por meio de uma citação. Pode ser uma citação direta ou indireta. Neste caso aqui eu tenho uma citação direta. Como que eu sei? Porque ela está entre aspas. Então, observe, as pessoas chegam ao ponto de uma criança morrer e os pais não chorarem mais, trazerem a criança, jogarem no bolo de mortos, virarem as costas e irem embora. O comentário do fotógrafo Sebastião Salgado, falando sobre o que viu em Ruanda, é um acicate no estado de letargia ética que domina algumas nações do mundo. Então, este é a minha tese. Está falando que esse comentário é algo bastante grave, né, no que diz respeito à ética. E a partir daqui, o aluno vem inserindo os argumentos, né? Sendo assim, ele vai falar o que a respeito disso? Beleza? Então, essas são as 5 formas de a gente começar um texto. Você verifica qual delas você se identifica mais, qual seria mais fácil, e depois nós vamos trabalhar o desenvolvimento. Beleza? A gente se vê então no próximo vídeo. Tchau, tchau.